Missões, página 101. Missões. Vamos lá. Aqui na nossa apostila vamos seguir o seguinte. Jesus, o missionário por excelência, não só cumpriu a sua grandiosa missão, assumindo a cruz no lugar de toda a humanidade, como também organizou um movimento missionário, evangelizador, selecionou, instruiu, treinou discípulos e especificou-lhes uma tarefa a testemunhar em todo o mundo e instituiu a igreja e depois enviou o Espírito Santo. Então vocês veem aqui todo o processo que Jesus trabalhou com os discípulos. Olha só, vamos ver se vocês quiserem até anotar. Eu estou sem referência, senão eu anotava vocês. Olha o processo que Jesus fez com os discípulos. Ele selecionou, lembra a aula passada? Jesus selecionou os discípulos, não é? Lembra que eu falei semana passada? Ele não selecionou homens perfeitos, não. Cada um tinha uma característica, cada um tinha um defeito, tinha uma qualidade. Um queria sentar do lado de Jesus, o outro estava roubando. Eu acho que ele até já entrou já querendo roubar, alguns acreditam que ele não, que com o tempo ele começou a ver muito dinheiro. O outro já era mais esquentadinho, não é? Então cada um tinha uma característica. E aí ele, segundo, selecionou, instruiu. Então ele foi instruído. Como Jesus instruiu os discípulos? Ele instruiu não só ensinando como era o processo, como eles tinham que fazer, mas ele foi lá e ele fez. Ele ensinou fazendo, colocando em prática. Não adianta, às vezes, a pessoa só falar de algo sem ter praticado. O próprio, se eu não me engano, Pedro, que diz que a gente não deve ser só ouvinte, a gente deve ser praticante da palavra. Então, Jesus ele não só treinou os discípulos, né? E aí ele falou, olha, vocês têm que testemunhar, vocês têm que dar exemplo, todo mundo. E aí assim instituiu a igreja, ok? E enviou o Espírito Santo. Olha o processo que Jesus trabalhou com os discípulos. A palavra missão, o meu pastor está assistindo a aula agora. Está me assistindo, né, pastor? Tá certo. A palavra missão vem do latim, da expressão latina missione, italiano, missione, e ela significa ação, se você quiser, ordem, mandado, está na página 102, compromisso, incumbência, encargo, obrigação, isso significa missão. Vou repetir para vocês: ação, ordem, tarefa, mandado, compromisso, incumbência, encargo e obrigação. Tudo isso significa, boa noite, a paz, significa a palavra missão. Então, ela corresponde à mesma palavra no grego que é apóstolo, porque a palavra apóstolo significa enviado, aquele que foi enviado para uma. Então apóstolo, existe apóstolo como uma função eclesiástica superior a de alguém? Existe, segundo a aula do professor da semana passada, semana retrasada, aliás? Não existe, né, gente? Biblicamente não existe. Denominacionalmente até existe. Mas biblicamente, obrigado. Não, pode entregar eles, precisa assinar e combinar. Mas denominacionalmente existe. O apóstolo é maior que o bispo, que é maior que o pastor, que é maior que o presbítero, que é maior que o diácono, que é maior que o evangelista, né, que é maior que o obreiro tem missionário, dessa coisa toda. Mas biblicamente, a palavra apóstolo significa alguém que é enviado para uma missão. Então, na real, o missionário é um apóstolo. Então, a pessoa que tem a função de missionário, ela é um apóstolo. O objetivo, qual é o objetivo da missão? Qual é o objetivo da missão? Hein, gente? Qual é o objetivo de uma missão?
Missão missionária, né? Missão, falar do evangelho, né? Qual é o objetivo da missão? Ganhar almas. Ué, mas a irmã, por exemplo, a irmã do lado da sua casa, a irmã está ganhando alma. Vamos supor, ela ganhou a sua vizinha para Cristo. A senhora fez missão? Se você ganhou seu colega do trabalho para Cristo, você fez missão? Fez? Alguém discorda? Se você ganhou a paz do Senhor, obrigado, minha irmã. Muito obrigado, minha irmã. Seu nome é? Fernanda. Tá bom, Fernanda, muito obrigado. Se você ganhou o seu vizinho para Cristo, você fez missão? Se você ganhou seu colega da faculdade para Cristo, você fez missão? Todos concordam? Segundo a apostila nos apresenta, não fez missão. Você fez um evangelismo. Missão é diferente de evangelismo. Missão versus evangelismo. Então, missão é uma coisa, evangelismo é outra. Então a irmã que ganhou a vizinha para Cristo, ela não fez missão, ela fez evangelismo. Agora, se você foi enviado para Saquarema para começar um trabalho, você está fazendo missão. Quando você sai da sua região, da sua área próxima, das suas proximidades, se você for mandado para Jardim América, você está fazendo missão. Mas se você está evangelizando no seu trabalho, você está evangelizando na sua faculdade, você está evangelizando, fazendo um trabalho com o seu vizinho, ali você está fazendo evangelismo. Então existe diferença de missão e evangelismo. Missão é quando você sai do seu campo. Então, só a área regional. O evangelismo é quando você está nas suas proximidades, tá? Então é errado dizer que eu estou nessa missão de evangelizar, tá? Na etimologia você está certo. Missão significa tarefa. Então, etimologicamente, a palavra missão significa... Vou explicar o que é etimologia. Etimologia é significado da palavra. Se você for ver a palavra missão como seu significado, missão é ação, tarefa, ordem, mandato, compromisso, incumbência e cargo. Agora, a missão que a gente está falando, que é a matéria de hoje, é justamente o que? Sair de um lugar que você conhece, que você tem um certo conforto, que no seu trabalho seus colegas te conhecem, sua vizinha te conhece, nas suas proximidades, na faculdade meio que o pessoal meio que te conhece, mas quando você é mandado para um lugar que talvez você não conheça, você está fazendo missão. Então, legal isso? O objetivo da missão é evangelização mundial. Evangelização mundial, é fora do seu lugar de conforto. Podemos dizer que a missão, o objetivo de Deus para a igreja é a glorificação do próprio Deus. Então Deus é glorificado quando você está fazendo um trabalho de missões, quando você se torna um missionário. Página 102. E a tarefa? Então você vê aqui, missão, objetivo. Evangelização mundial, não é isso? Oi? O objetivo de missão seria evangelização mundial. Não somente mundial, senão você só vai chamar missionário aquele que vai para a África, aquele que vai para aquele que vai para um local distante. A missão, ela é quando você sai da sua região próxima, vizinhança. Olha a diferença. Desculpa o seu nome. Pega o Márcio e fala assim, você vai fazer um trabalho em Campo Grande, começar um trabalho em Campo Grande. Ele está fazendo missão. Assim, o Márcio, você acabou de falar meu nome, eu esqueci também. O Márcio, você vai fazer um trabalho na tua casa. Está fazendo evangelismo. Porque está próximo. Pelo menos aqui a apostila ela apresenta essa definição, eu achei interessante. Porque missão significa enviar. Enviar. Ser mandado para fazer algo. E aí tem a ver com geografia, colocação, posicionamento geográfico.
Então a missão não é só mundial, é posicionamento geográfico. Tá? O objetivo da missão, então você tem, o objetivo da missão é a evangelização mundial, aí você tem a tarefa que é fundar novas igrejas. Então, ó, tarefas. Fundar novas igrejas. Fazer ação social. Realização de ação educativa. E envolve-se num trabalho cultural também. Por quê, gente? Se você for ver, esses trabalhos aqui, que é a missão, que é a tarefa de fazer uma missão dada para a igreja, para mim, para você, para cada um de nós, fundar novas igrejas. Por mais que o cara queira ser o cara mais unido do mundo, não, eu quero apenas ganhar almas para o reino. Por mais que ele fale isso, ele está fundando novas igrejas. Normal isso. Tranquilo. Não é problema. A igreja aqui, esse cara tem 30 congregações, não é isso? Acho que até mais, né? Então, uma das funções da igreja, a missão da igreja é fundar novas igrejas. Mas tudo certo, não tem nenhum problema, não tem nenhum pecado, não. Não é nenhum problema fundar novas igrejas. O problema é quando você passa a explorar as pessoas, não tem, não ser bíblico, ser muito mais financeiro. Aí é outro problema. Segundo, a ação social. Quando a igreja chega, quando a missão chega no lugar, ela está também trazendo algo social, ela está educando as pessoas. Vai chegar lá, vai fazer um trabalho, as crianças às vezes são mal educadas, as crianças falam palavrão, o adulto não sabe fazer, falar, quer falar na hora do culto, na hora do pastor pregar. Com o tempo você vai educando o povo. A ação social também tem a ver com ajudar o povo a crescer, a desenvolver. A pregação do evangelho, ela é para frente, ela é para levantar você, para você arranjar um emprego, para você melhorar no seu emprego, para você fazer uma faculdade. A igreja que não estimula você a fazer uma faculdade, você crescer, você desenvolver, você melhorar no seu trabalho, ela não está fazendo essa ação. E essa é uma das missões da igreja. Outra coisa, a ação educativa. A igreja também, ela educa você. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu pai era pastor de uma igreja lá numa região rural. E aí ele chegou lá, as pessoas para ir no banheiro. Eu quero ir no banheiro. Aí tá bom. Pegava uma enxada, um papel higiênico com uma enxada, vai no banheiro. Aí a pessoa pegava a enxada. Pra ela é normal. Pra ela é natural pegar a enxada com o papel higiênico acima da enxada e entrar no meio do mato para fazer suas necessidades. Na hora do culto. A igreja não tinha um banheiro direito. Aí meu pai, as casas não tinham um banheiro direito. Tudo era aquelas casinhas, famosas casinhas. Né? Então o que acontece? Ele começou a ensinar as pessoas que a casa tinha que ter fossa, que a casa tinha que ter caixa de gordura. Começou a explicar para as pessoas que as casas tinham que ter vaso sanitário, tinha que ter caixa d'água, que tinha que ter parar de beber água do poço, tinha que ter uma bomba. E aí começou a orientar, isso aqui é a bomba saco, isso aqui é não sei o que. E aí começou a orientar, vamos fazer encanamento. E aí, como ele fez isso? Ele fez na igreja. Então, ele fez na igreja, ele botou vaso sanitário. Então você via aquela igreja no meio do campo da roça, uma roça bem assim, bem rústica mesmo, aquela igreja, e lá com um banheiro masculino, um banheiro feminino federal. Essa não dá pra te pagar na edição. Um banheiro masculino, um banheiro feminino, com azulejo até o teto, chuveiro quente, vaso direitinho, chuveirinho, sabonetinho líquido.
Só não tinha papel, não toalha de papel, mas era uma toalhinha ali, passei para a irmã, ela trocava. Ele começou a fazer isso. Começou a trazer para o pessoal e explicar para o povo. Olha aqui, o banheiro tem que ter isso, tem que ter aquilo. Muito bem, o que aconteceu? Para você ter uma ideia, uma vez fui eu e ele nessa congregação. E aí a irmã falou, terminou o culto, a irmã falou assim, pastor, irmão, vai lá para dentro de casa lá. Era uma irmã que morava do lado da igreja. Assim, vai lá para vocês jantarem. Aí tinha terminado o culto, aí falou meu pai falou, tem comida boa e tal. Meu pai não tem medo de cobra, tá, gente? Meu pai mata cobra com sapato. Meu pai matou 17 cobras, ou até mais, né? O pastor pode dizer aí quantas cobras foi. Mas foi mais de 15 cobras que meu pai matou para fazer um poço na igreja nossa lá. Então, meu pai não tem problema com cobra. Meu pai pega a cobra assim fácil. Mas meu pai morre de medo de rato. Enfrenta a cobra, mas não enfrenta rato. Aí vamos jantar, chegamos lá no fogão. Meu pai foi abrir lá a tampa do fogão, tinha 2 camundonguinhos conversando dentro do arroz. Ele jogou tampa saiu correndo. Eu acho que os ratos se assustaram mais que ele. Mas era uma casa muito simples, na época não tinha. Então ele começou a ensinar as pessoas. E aí a igreja, com essa condição, que a igreja começou a passar por ter um banheiro, ensinou a fazer uma fossa, ensinou a fazer caixa de gordura para casa. E quando eu retornei lá, eu já comecei a ver que as casas já estavam sendo feitas de tijolos, já estava direitinho. Fui visitar aquela mesma senhora que eu tinha ido lá na casa dela. Ela já tinha o banheirinho dela, com a descarga simples, mas com a descarga. Tinha a toalhinha dentro do banheiro. Sabonetinho, não era um sabonete limpo, mas era um sabonetinho. Então, a igreja, ela também tem a missão social e educativa. E por que não cultural? Quem aqui aprendeu música que não seja na igreja? Pode ser que tenha pessoas que vão em eventos, em locais culturais, que ensinam, né? Hoje tem muito, né? Locais que o cara, ele era músico, ele queria ensinar criança, existe, mas a igreja já faz isso há muito tempo. Cultural, ensinar música, estimular os jovens a teatro, estimular os jovens a artes, né? A igreja tem que fazer faixa, fazer cartaz, as tias da escola dominical infantil tem que fazer as artes com as crianças. A igreja, a missão, ela pega tudo isso, a tarefa da missão, ela pega tudo isso. Quando uma igreja vai fazer missão em um lugar e ela leva tudo isso, é batata. A igreja vai crescer. Agora a igreja que levar lá outra coisa que não seja isso, ela pode até crescer, mas por outras motivações. Então, missão é isso. Funda novas igrejas, realiza obra social e educativa, envolve no trabalho cultural e transcultural para a glória de Deus. Então, isso é a missão. Evangelização, implantação de novas igrejas, serviços sociais, educativos, culturais. Esse é o conteúdo da missão. Na Bíblia você não vai encontrar a expressão missões. Vocês sabiam disso? Procura um versículo aí e lê também. Lê, você acha aí um versículo falando sobre missões. Você não vai achar. Não tem a palavra missões, missionário. Não tem na Bíblia. Por quê? Porque não existe essa palavra missão. Isso é uma palavra utilizada agora. Existe a palavra enviar. Enviá-los-ei. Enviar. E essa palavra enviar, ela é apóstolos, no grego. Não encontramos, mas deparamos-nos com o verbo correspondente como enviar. Enviar significa mandar alguém fazer alguma coisa, fazer seguir determinada via ou ordem. Por exemplo, Deus mandou Abraão ir à terra, longe da parentela, não é isso? Então, você sempre vai ver Deus mandando, eu vou te enviar, eu vou vos enviar. Tá? Mas a palavra missão, mesmo no grego, não existe. Essa palavra. Tanto é que essa palavra é uma palavra latina, do latim.
Essa palavra surgiu pela Septuaginta. Não vem do hebraico, nem do aramaico e nem do grego, que são as 3 línguas que a Bíblia foi escrita. Então, vamos lá. Página 104. A natureza das missões é a comunicação das boas obras com o propósito de dar a indivíduos, grupos, uma oportunidade válida para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e segui-lo na comunhão de igreja. Então você tem aqui, número 1, a comunicação das boas novas. Vou pagar com o evangelismo, tá, gente? Porque isso aqui eu quero estar só na nossa aula de missão, tá? Então tem aqui. Cadê? Então, missão é comunicação de boas novas. Qual é o propósito? Dar a oportunidade da pessoa, do ser, conhecer o Evangelho e aceitar a salvação. Aí os calvinistas pulam. Não pulam no meu pescoço se você é calvinista. Oportunidade do ser de conhecer o Evangelho e aceitar a salvação. E aí, a pessoa, né? Seguir a Cristo. E por último, praticar. Agora eu vou pegar vocês. Praticar a... Pronto. Já leva 2 pontos que me disseram que significa coinonia. Oba! Já ouvi aí? Comunhão. É engraçado. Respondendo uma pergunta com outra pergunta. Então, ó, comunicar as boas novas, dar oportunidade. Que letra linda, né? Do ser, conhecer o Evangelho e aceitar a salvação. A partir disso, a pessoa seguir a Cristo, e a partir disso ela praticar a comunhão. Porque, gente, igreja, nós estamos estudando igreja, né? Nossa matéria é eclesiologia, né? Igreja, gente, é comunhão. Não queira ser da igreja e você ser agente secreto, ser independente, não. Não, eu sou da minha igreja, eu vou à minha igreja, eu dou o dízimo todo mês, quero que o pastor pregue um bom sermão, tomo a ceia, mas eu não gosto de misturar com essas gentalhas. Não. O crente, ele tem que querer ter a comunhão dia a dia com os irmãos. Vai ter até os arranca-rabo, não tem? Quando encontra um filho desencapado com um filho desencapado na igreja, aí é um problema sério, né? Irmão que já não é esquentadinho, enquanto o outro irmão que é esquentadinho, é um problema sério. Só separa. Então, igreja é isso. A missão da igreja é sair de 4 paredes. O que acontece? Quando Jesus ascendeu os céus, eles ficaram no cenáculo, não foi? Tava tão bonzinho lá, né? Tava bom, tava quentinho, tava confortável, não estavam passando por perseguição nenhuma, o fogo estava caindo, de repente eles estavam no reteté lá dentro. Eu não sei como é que estava, mas a verdade é que eles achavam que eles iam ficar, era só pra gente.
Isso já aconteceu com cada um de nós. Às vezes a gente tem uma bênção, recebe a bênção, a gente acha que é só pra gente. E Deus está te dando essa bênção para você repartir. E missão é repartir, você espalhar, você não ficar atrás de quatro paredes. E aí, a palavra diz que era Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Fala assim, ó, vocês não vão ficar parados aqui não. Vocês estão fazendo o que parados aí? Vocês estão achando que vocês vão ficar aqui o tempo todo? Então, missão é a igreja sair de quatro paredes, se necessário, sair da sua própria cultura, sair do seu próprio povo, sair muitas vezes da sua própria língua, sair dos seus próprios costumes para anunciar o evangelho. Por isso que missão não é você falar de Jesus para o seu vizinho. Por isso que missão não é você falar de Jesus para o seu colega de faculdade. Isso não é missão. Pastor, eu estou fazendo missão ali na minha vizinhança, estou fazendo uma obra missionária ali na minha vizinhança. Não, meu irmão, você não está fazendo, você está fazendo uma célula, você está fazendo um ponto de pregação, você não está fazendo missão. Missão você faz quando você sai do seu conforto, você sai do local que você tem ali, você sabe, conhece todo mundo, né? É confortável quando você prega para sua mãe, para seu irmão. Às vezes não, né? Tem uns são misericórdia. Mas quando você vai para a China, você vai para o Japão, para Moçambique, eu tenho um primo que é missionário em Moçambique, tem uma história linda. Depois vocês veem lá no meu canal, eu fiz a entrevista com ele. Ele conta todas as histórias lá. Por exemplo, banheiro lá, cueca lá, chama-se biquíni. Professor, pode dar uma palavrinha? Pode. Se for da matéria, pode. É da matéria. Pode, então fala. Eu já ouvi falar, seu pai faz missão pro seu vizinho, então tem gente que não sabe nem explicar o que é isso. Isso é evangelizar. Exatamente. Você pode ser para a África, não, você fala com o seu vizinho. Evangelização. Não tem missão. Né? Agora, eu peguei a irmã, falei da irmã, a irmã vai fazer um trabalho em Campo Grande. A irmã vai fazer a missão. Aí sim. Porque a senhora está saindo do seu bairro, da sua área, do seu conforto, da sua zona de conforto. Até um outro bairro. Sim, a senhora vai lá para Taquara. Então vai fazer uma missão lá. A senhora está fazendo missão. Agora se eu falar para a senhora vai pregar para a sua vizinha que mora do lado da sua casa. A senhora não está fazendo missão, a senhora está fazendo evangelismo. A senhora está pregando no ônibus para uma pessoa que está sentada do seu lado. A senhora não está fazendo missão, a senhora está fazendo evangelização. Os dois é bom, tá? Vamos lá. Então eu vou repetir aqui, ó. Missão é sair de quatro paredes, sair da sua cultura. Então você vai chegar num lugar em que você vai ter que comer rápido. Meu primo fez um vídeo. Assim, ó, aqui, ó, ratinho aqui, ó, fritinho, ó, crocante. Ele comeu? Meu, tá um vídeo lá. Meu rato. Ou você pensa que na África você pode ir no açougue, lá em Moçambique. Eu vim aqui comprar um quilo de arroz. Tem arroz? Não tem arroz. Não, é assim. Eu vim comprar um quilo de picanha. Tem picanha aqui em Moçambique. Eles falam um português mais ou menos desse jeito. Não tem açougue, não tem supermarket lá em Moçambique. Então é carne de caça. Então é peixe, é muito peixe. Eu tô contando o testemunho do meu primo, vai lá no canal e fica. Mas a verdade é que você está em uma outra cultura. Não é? Eles brincavam muito, ele falou que quando ele chegou lá ele sofreu muito, porque era muita diferença. Casa de banho, banheiro, casa de banho, alguma coisa assim. São várias diferenças. Então você está em uma outra cultura, outro povo. Você imagina, você vai pregar. Meu primo ele é da minha cor. Ele é até um pouquinho mais claro que eu. Então, ele agora não, né? Ele já tem. Ele tá com, acho que se eu não me engano, são 6 filhos africanos. Uns que os pais morreram, outros que moram com ele. Ele tá com uma casa bem cheia. Depois vocês veem lá nas redes sociais, vocês vão ver lá o trabalho lindo que ele tem feito lá em Moçambique. Mas você vai num lugar que você não está acostumado. Longe da sua língua, tem que aprender a língua do local. Por isso que é diferente de evangelismo. Não é? É
diferente de evangelismo. Você fala a sua língua, você tem todo esse conforto. Costumes, tudo para anunciar o evangelho. Então tem que aprender a língua, né? A rádio que eu dirigia tinha uma Bíblia em Tupi-Guarani. Eu até brincava muito com as pessoas que iam fazer programa lá na rádio. Eu falei assim, irmão, usa essa Bíblia aqui para fazer o programa hoje. Aí quando ele abria, tava aquela língua esquisita. Ele, irmão, isso aqui é língua estranha, o que é isso? Mas é uma Bíblia que foi traduzida para Tupi-Guarani. Imagina o trabalho que fizeram. Novo Testamento e Antigo Testamento. Que trabalho maravilhoso. Agora, vamos lá. Para facilitar nosso estudo, pode-se dizer que essa é a diferença básica entre evangelização e missões. Evangelização é a pregação do evangelho dentro da cultura onde você vive. Ao passo que missões é a programação do evangelho numa cultura ou num país distante, estranho ao obreiro cristão. Tá? Então existem lugares, irmãos, que, mesmo que seja aqui no Rio de Janeiro, tem diferenças culturais incríveis. Se você for daqui para a área rural de Araruama, você tem a nossa igreja, a igreja que eu sou membro, ela tem várias igrejas nessas regiões e tem vários costumes diferentes. E cabe ao obreiro saber se adaptar. Não é? E às vezes é muito difícil. Então, 2 fatores indispensáveis, posso falar aqui? 2 fatores indispensáveis para alguém fazer missões. Quem saberia me dizer quais são os 2 fatores indispensáveis para fazer missão? A primeira, ação de Deus. E número 2, ação humana. Na apostila está responsabilidade humana. Mas eu prefiro usar a ação de Deus porque se Deus não agir com você, se Deus não estiver com você na missão, não adianta você ir para um lugar, você ter tudo, você ter disposição, você ter equipamento, você ter oferta, você ter quem te sustente. Se Deus não estiver com você, nada vai acontecer. Sabe por que tem que ser assim? Porque se você tiver um lugar e você não tiver nada que o homem te der, Deus vai te dar. Meu pai me falava ontem, eu sei que meu pai me falava ontem, que ele parado em casa, precisando de dinheiro. Aí bate uma irmã na porta dele e fala pra ele: pastor, você faz um negócio aí pra mim, um cama, um encontro, um posto de cama? Aí o pai falou assim: nunca tinha feito. Meu pai: faço, vou fazer. Não sabia fazer. Meu pai pegou, fez, tirou a foto, me mostrou e recebeu o dinheirinho dele. Como também, isso foi um trabalho, mas como também várias pessoas já aconteceu. Meu pai tá na estrada e aí ele fala pro irmão assim: ó, daqui a meia hora vai passar um carro que vai levar a gente pra lá, pra rodoviária. Eu falei assim: daqui a meia hora. Eu falei: meia hora, né? Meia hora. Pode contar, irmão. O irmão pegou assim: ó, daqui a meia hora, vou contar. Passou um cara, parou, falou assim: pastor, você vai pra onde? Meu pai falou: vou pra rodoviária. Entra aí. Então, se você tiver ação de Deus, você não precisa nem de ter dinheiro, teoricamente. Não aproveitar, não, os pastores, e aproveitar, já que é ação de Deus, não vou te dar dinheiro nenhum, vou te deixar passando fome com a tua família lá no meio do Jorocó. Também não. Claro que o missionário, por isso que aí existe a ação humana. Cabe ao homem se adaptar à ação de Deus. Deus não se adapta à ação humana, o homem se adapta à ação de Deus. Deus quer chamar o missionário, mas o homem tem que agir, o homem tem que fazer, o homem tem que querer, o homem tem que ajudar aquele que vai, não é abandonar. Então precisa desses 2 elementos para que haja uma missão. A ação de Deus é aquilo que Deus fez. Ele criou, aproximou, interessou-se pelo ser humano, continua fazendo missões e está no coração de Deus. Então Deus vai fazer de tudo para que você faça um bom trabalho.
E número 2, ação humana. O homem é responsável por si mesmo, pode aceitar ou rejeitar a salvação. Deus quer usar os homens para mostrar o caminho da salvação. Então acontece o seguinte, se você tiver chamado para missões, quando você pregar, as pessoas vão se converter, tem que se converter. Senão você não foi chamado para isso. Porque se você está sendo mandado para um lugar que você não conhece, você não fala a língua, que você está fora do seu lugar de conforto, e você fala do Evangelho, e depois de um certo tempo não acontece nada, a não ser que Deus queira trabalhar com você primeiro, normalmente é assim, mas a pessoa que faz missões ela tem que ter essa consciência, ok? Vamos lá. Jesus foi um missionário por excelência. Jesus foi o maior missionário que existiu. Ele veio da onde? Da onde que Jesus veio? Jesus era daqui da terra? Então Jesus fez missão, né? Jesus saiu do seu trono de glória, Jesus saiu do seu conforto, não é isso? Deixou a sua glória, deixou, digamos que... Existe um lugar melhor que o céu, irmão? Não existe lugar melhor que o céu. Aí Jesus deixou o céu para vir para a terra, pregar para esse bando de incrédulo, hein? E sabendo que ele ia apanhar, que ia morrer crucificado, e sabendo que ia passar por tudo que ele passou. Então, Jesus praticou verdadeiramente a missão. A paz do Senhor, boa noite. O nome de Jesus, aí a gente abre um parênteses que a apostila nos orienta. O nome de Jesus, ele é igual ao nome de Josué. Vocês sabiam? O nome de Jesus é Jeová é a salvação, ou Javé é a salvação, e Josué é a salvação, vem de Javé, ou Iavé. No hebraico, Jesus é Yeshua. Ou Yehoshua, né? Yeshua e Yehoshua. Uma forma mais contemporânea, né? Essa escrita. Yeshua ou Yehoshua. Agora, você conhece por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Então Jesus é de Javé a salvação, né? De Jeová é a salvação. E Cristo significa Mashiach. Cristo significa Messias. E Messias, olha que coincidência, Jesuscidência, significa enviado. Olha isso. A gente não está aprendendo que na Bíblia não tem a palavra missão, mas a Bíblia tem a palavra enviar. Enviado, enviarei, enviar-vos-ei. Não tem? Mas não tem a palavra missão. Então Jesus Cristo é a salvação, Jeová é a salvação. Ele foi enviado para trazer o que é a salvação. Cristo também significa ungido, Salvador ungido, tá? Muito bem. Agora, então nós sabemos que
o trabalho de missão é um trabalho de alguém que foi enviado para fazer um trabalho, uma missão. E aí nós vemos que Jesus Cristo, olha que interessante, ele tem o ministério de Jesus, você nunca viu e nunca vai ver em nenhuma religião. Olha que interessante. A vida e ministério de Jesus é algo que nunca visto na história. Ele não procurava status e associava-se com pecadores, publicanos e prostitutas. Se você for fazer um estudo sobre Maomé, você vai ver a história de Maomé. O Maomé chegou numa cidade. Uma coisa lá no meu canal tem um vídeo falando sobre o islamismo. Maomé chegou numa cidade e ele pegou as prostitutas, os beberrões, e ele tomou a atitude dele naquela cidade, para acabar com isso, acabar com a bebida, acabar com as prostitutas, acabar com o pecado. Como ele fez? Mata todo mundo. Mata todo mundo. Como diz o outro, mas o que eu passar o dedo no pescoço vai resolver o problema? Ele matou todo mundo, acabou com o pecado. Teoricamente, né? Na cabeça dele, né? Ele achava que o pecado estava no ato. Então, Jesus não. Jesus ia lá, sentava com o camarada, ouvia o camarada, ouvia a prostituta. Por que você está nessa vida? Por que você está assim? Ele andava com os pecadores, mas ele não se associava com os pecadores, ele não cometia os mesmos pecados. Então essa é uma diferença de Jesus. Ele rompeu com as pessoas, ele andava com as pessoas que eram mal faladas, ele andava com as pessoas que eram mal vistas. Jesus era um verdadeiro missionário. O problema é que hoje os missionários eles só querem andar com quem? Com quem tem uma boa reputação. Vou contar uma história para vocês. Alguém tem estômago fraco aí? Só pra cá. Tem? Se tiver, me avisa que eu vou pedir esperar na salinha das crianças. Ali aqui do lado. Tadinho. Deixa eu contar a história do meu pai. Meu pai tem mais história, meu pai é missionário, né? Então, meu pai tem a história seguinte. Meu pai, pode trazer meu pai ia gostar, mas meu pai mora longe pra caramba. Meu pai veio aqui, tem que estar com o carro bom. Ele foi fazer um trabalho lá em casa. Como eu falei pra vocês, aula passada, retrasada, a minha casa sempre transitava o pessoal da Jocum. Lembra da história de que eu estava de olho na dinamarquesa? Então, quem não sabe da história vai ter que ver a questão, não fiquei com a dinamarquesa não, casa brasileira. Mas a verdade é que tinha o pessoal da Jocum ia muito lá em casa. E uma senhora que é muito lá em casa, ela é inglesa. Ela é inglesa, eu ia dizer que ela era inglesa. Ela é inglesa e ela tinha sido jornalista da BBC de Londres. A BBC de Londres é a maior TV da Inglaterra. Então ela deixou tudo para trabalhar com missões. E ela veio para o Rio de Janeiro, veio para o Morro do Borel. Eu sou nasci criado no Morro do Borel. A gente morava lá. E aí ela sempre ia lá em casa, os missionários sempre iam lá em casa para conversar com meu pai e tal. E ela falou assim, pastor Elibaldo, eu gostaria de ir com o senhor fazer missões em um lugar bem difícil. Agora, você quer ir? Então tá bom. Olha, gente, pode ter umas diferenças aí, tá? Meu pai me contou essa história, então pode ter umas diferenças. Mas com certeza não vou mentir. O que aconteceu? Meu pai falou assim, vou levar ela num lugar casca grossa. Vocês já foram lá atrás da Central do Brasil? Antes da reforma do Paz, antes da reforma do César Maia. Então imagina aí, lá para a década de 90, assim, tá? Tipo submundo. Submundo do submundo. Costumo dizer que nem o diabo vai lá, quem tem medo de ir lá? Tô brincando. Mas olha só, aí falou, vamos lá. Mas é missão, né? Fazer missão. Chegou lá, aí ele falou assim, tem muitas casas, tinha casas abandonadas, aqueles casarões, que ali, gente, ali é na época do Império, né? Muitas casarões ali, ele falou assim, nós vamos evangelizar aquela prostituta ali, uma prostituta cheinha, vamos dizer, igual. Hoje em dia dá processo tudo, né? Aí foi lá, pegar pra prostituta.
Aí a prostituta, ele começou a pregar para a prostituta, e a inglesa do lado, falando de Jesus também. Um olho desse tamanho, olhos azuis desse tamanho. Aí ela falou assim, pastor, gostei do senhor, pastor. O senhor vai almoçar comigo hoje? Aí meu pai, vou. Aí a inglesa, vou. Vem almoçar comigo, pastor. Aí foram, entraram nos buracos, nos cabeças de porco que tem lá. Aí foram para um lugar, aí onde só tinha assim, prostituta, aidético, cracudo, mendigo, só tinha gente boa, né? Gente da alta elite, Miele, não tava, claro, Miele não tava lá. Mas só tinha gente da alta, para não dizer o contrário. E nós vamos comer sopa e o pastor não vai pagar, ele vai pagar sou eu, é 50 centavos. Já tá paga do pastor. E era uma lata de 20. Sabe aquela comida que eles pegam, vão trazendo dos restaurantes, resto de comida? E vai jogando dentro da lata. Aquela lata de 20, você que não é do Rio de Janeiro, lata de 20 é lata de manteiga, aquela quadrada, você bota na fogueira e você vai colocando aquele resto de comida. Ah, o pastor vai tomar, eu vou pagar, pastor. E meu pai foi lá e comeu, a inglesa também comeu. E aí meu pai falou assim, ó, eu vou comer bem rápido, que a gente não sente o gosto, né? E aí meu pai comendo e a prostituta falando pro meu pai, o pastor tá gostando mesmo, tá comendo bem rápido mesmo, pode botar outra pra ele. E aí meu pai comeu, a Sara, o nome dela é Sara, a Sara comeu, e aí todos aqueles ali aceitaram Jesus. Todo mundo, todos eles aceitaram Jesus. Eles falaram assim, valeu, todos eles aceitaram Jesus. A inglesa falou, olha, eu estou aprendendo a missão aqui no Brasil com você, só Jesus na casa. Hoje ela mora em Belo Horizonte, casada, tem filhos, já mora em Belo Horizonte, é uma grande missionária, tem um grande trabalho lá em Belo Horizonte, BH. Ela até escreveu essa história no livro dela. Mas a verdade é que missão é isso. Você vai para um lugar, você vai ser chamado, você vai ser tirado de um conforto, você vai ter que fazer algo que você não esperava fazer. E é enviado, é algo que quebra barreiras. Jesus, ele fazia isso. Jesus comia com prostitutas e com publicanos. Eu não vou te dizer que ele comia essa sopa que meu pai tomou, mas eu tenho certeza que o lugar que esse pessoal frequentava não era um lugar muito agradável, não. Não acredito que seja nem muita comida boa, não. Talvez aquela história lá na Central, que a pessoa fala assim, ó, ei, me dá aquele quibe ali. Aí o cara falou, que quibe? Quibe, aquele quibe tá ali na vitrine, rapaz, não tem quibe. Não é quibe, é mosca, sai, é ovo, sai mosca. E tanta mosca vai sendo quibe, era um ovo. Você às vezes vai ter que fazer isso, comer isso, gente. Por amor de Cristo, você vai fazer isso? Difícil, não me responda. Mas a verdade é que Jesus rompeu barreiras geográficas, comia com as prostitutas, ele rompeu culturas étnicas, ele falou com uma mulher samaritana, ele quebrou um paradigma ali. Como é que você conversa comigo, sendo tu judeu? Primeiro que o homem conversava com mulher, e segundo que ele conversou com uma samaritana, a mulher que era um local que o judeu desconsiderava. Tem toda uma história aí que eu não vou falar, mas ele apresentou e aplicou um modelo de missão, né? Agora, por que... Vamos ler isso aqui, ó, página 107, eu queria que você lesse comigo. Se apenas o prólogo do Evangelho de João fosse a única passagem da Bíblia que fizesse menção da deidade de Jesus, teríamos mais do que o suficiente para fundamentar a doutrina da sua divindade. No entretanto, lemos na Bíblia inúmeras passagens que falam explicitamente que Jesus é Deus. Deus assumiu a forma humana para entrar no mundo. É o que a Bíblia diz de mistério da piedade. Pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Isso é missão. Isso aqui é o resumo, ó. Se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, ele deixou o conforto que ele tinha e veio habitar entre nós. Quando você é um missionário, quando você é chamado para fazer uma missão, para fazer um trabalho,
você deixa o seu conforto, você deixa tudo a sua família, às vezes, você não pode levar mulher, às vezes o camarada tem mulher, tem filho, não pode levar direto, e ele vai lá fazer o trabalho. Lembra que eu falei pra vocês que aconteceu com o Marcelo Crivella quando foi pra África? Ele falou pro Marcelo, Deus está me chamando para ir para a África. O Marcelo falou, tá bom, vai, tem a passagem. E aí ele foi. E ali ele começou 18 igrejas. Não é? Então, claro que ele estava dentro da vontade de Deus, porque eu escrevi aqui naquela hora, né? Ele estava dentro da vontade de Deus, ele estava dentro da vontade dele também, ele tinha um coração na obra, e Deus abriu as portas, apesar de que eu continuo dizendo que eu achava que o Marcelo podia ter ajudado ele financeiramente, podia ter ajudado ele de alguma forma, dado para ele alguma condição, mas a verdade é que ele não deu. Segundo o próprio Crivella falou, quando o Marcelo mandou ele para a África, mandou ele sem nada, só tipo, deve ter alugado, como eu falei antes, né? Alugou um espaço para ele dormir, para ele morar com a família dele. Mas quando um camarada vai para missões, gente, ele deixa de ser apenas aquele irmão que vai no domingo de manhã na igreja, escola dominical, vai à noite, tem o seu trabalho, mas ele passa a ser 24 horas missionário. Não é todo mundo que pega isso não, irmão. Não é todo mundo, não. Uma coisa que não está na apostila, mas eu quero dizer para vocês rapidamente, é que Deus, quando Ele chama você, Ele chama todos nós para missão, Ele chama realmente todos nós para missão, mas você pode ser um missionário, sabe de que forma? Orando, intercedendo, sendo intercessor daqueles que estão... Você não pode ir lá para Moçambique, mas você pode interceder. Isso é uma forma de você estar tendo um pensamento e abençoando. Você pode também ofertar. É uma forma de você colaborar com missões. E você pode ir. Então eu sempre costumo dizer que para você colaborar com missões, você pode orar, você pode ofertar ou você pode ir. Mas você não pode deixar de se envolver em missões. É isso. Não, eu sou do louvor, eu não trabalho com missões. O meu negócio é ensaiar a música para tocar no domingo, eu não tenho que me envolver com missões. Missões são os irmãos que trabalham com evangelismo, eu sou do coral, eu tenho que saber a minha voz, eu tenho que aquecer a minha voz para cantar da melhor forma. Não, todo mundo. O pastor, o missionário, o tecladista, o guitarrista, a irmã que faz a limpeza, a zelador. Não, eu sou só zelador, eu só estou aqui para varrer a igreja, para manter a igreja limpinha, para a casa do Senhor. Não, todo mundo que tem o evangelho no coração tem que estar colaborado e envolvido com missões. Todo mundo, de alguma forma. Então, Jesus nunca pronunciou, pelo fato de Jesus ser Deus, olha que legal, Jesus nunca pronunciou talvez. Você já viu na Bíblia Jesus falando talvez? Eu quero ser curado. Talvez você vai ser curado hoje. Olha só, Jesus nunca disse eu acho, eu sei, não sei se você vai ser salvo. Ele não te disse, vou pesquisar. Olha, pergunta difícil essa. Viu que semana retrasada o professor falou, né? Eu falei pra vocês, não sei responder isso agora não. Mas Jesus nunca disse eu não sei. Se Jesus vivesse aqui na Terra hoje, certamente Jesus não falaria, eu vou pesquisar no Google, ver se eu acho no meu smartphone aqui a resposta. Não. Ele dizia, na verdade vos digo. Jesus foi a única... Se você parar para pensar, Jesus foi o único homem que disse, eu sou. Olha só. Algumas pessoas acham que Jesus seria até meio nariz em pé, metido. Não. Ele tinha tanta certeza que ele era. Ele dizia, eu sou. Só que ele fazia e acontecia. A gente às vezes fala, eu sou, mas não acontece, né? Não, porque eu sou salvo, remido, lavado, enxaguado, quarado com o sangue de Jesus. Olha por mim! Não, mas aí tem que chamar o pastor, né? Chamar o pastor, porque isso aí é uma coisa de responsabilidade, né, irmão? Pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso não. Chama o pastor, liga pra ele aí, toma o celular, tá com crédito. Não! A pessoa abre a boca, diz que faz, que acontece, na hora de fazer não faz. Aí eu não sério. Pastor, na igreja presbiteriana lá no Nordeste, falou que vamos orar para chover. Aí eles foram pro monte lá no lugar lá, meu pai conta essa história, foram pro monte lá,
E foi todo mundo lá para orar, porque a seca estava braba. E de repente apareceu uma garotinha com guarda-chuva. Já ouviu essa história? Aí a garotinha com guarda-chuva lá, chegou lá. Aí o pastor, menino, você tá com guarda-chuva aí, um sol desse. Eu falei, pastor, vai chover? E aconteceu que eles oraram e choveram. E a menininha saiu toda prosa com guarda-chuvinha toda sequinha. A verdade é que às vezes a gente fala, mas a gente não faz. Essa é a verdade. Então o bom missionário ele tem que andar com... A coisa tem que acontecer. Que as pessoas vão ver o milagre acontecer e aí vai ter resultado. Não adianta só o missionário querer ir e não ter os sinais. Tem que ter os sinais, irmãos. Sabe de uma coisa, se você for missionário, as coisas têm que acontecer. O sobrenatural tem que acontecer. Tá? Isso aí, as histórias do sobrenatural, meu pai pode contar muito mais que você. Eu já contei até bastante história do meu pai aqui. Você nunca ouviu um muçulmano dizer: Maomé vive dentro de mim. Eu sinto a presença de Maomé aqui. Não existe isso. Para eles isso aí é até uma heresia. Os islâmicos, ele até acreditam em Jesus. Você sabia disso? Quem sabia disso? Jesus para os muçulmanos chama-se Isa. Não é Isa? Pensaram isso, né? Tá bom, pensaram. Mas é Isa. Jesus é Isa. Para os islâmicos, Jesus é um profeta. E um profeta, mas ele é bem menor que Maomé para eles. Mas você nunca vai ver um muçulmano dizendo: eu tenho comunhão com Maomé. Ou eu tenho comunhão com Alá. Ou Alá é meu pai. Não. Eles têm uma reverência muito grande com Allah. Eles falam Allah. Mas eles, na verdade, não têm a mesma comunhão, a mesma forma carinhosa que a gente tem de chamar de já papai. Papaizinho, né? Ou Jesus Cristo. Né? A gente dizer: Jesus vive em meu coração. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está aqui. Amém? Não está sentado nessa cadeira, não está reservada para ele não. Não é igual aquela igreja que estava reservada para o anjo, não. Ele está aqui com a gente. Pode ser até que esteja sentado aqui. Mas naquela igreja, né? Era reservada para o anjo. Lembra que eu contei a história? Então, irmãos, qual é o manual de missões? Onde a gente encontra todo o compêndio para a gente fazer missões, gente? A Bíblia Sagrada, não é as regras da igreja, é a Bíblia Sagrada. As regras da igreja, ou as regras de missões da igreja, podem estar embasadas na Bíblia. Existe um livro do primeiro e do segundo século chamado Didaquê, que era uma espécie de manual que os discípulos usavam. Ele existe, tem um PDF na internet, você pode pesquisar. É o chamado Didaquê. Era um manual que os discípulos, meio que um manual que os discípulos usavam para fazer o seu trabalho. Didaquê. A Bíblia evidencia os propósitos universais de Deus para a redenção do homem. Então, na Bíblia estão todos os elementos para que a pessoa tenha salvação. Quais são as duas pregações principais da Bíblia, do Novo Testamento? Fala um de cada vez, calma, tá muita gente falando, calma, fala devagar. Fala devagar. Desculpa, qual é a pergunta? Quais são as duas mensagens principais do Novo Testamento? Jesus salva. Não quer dizer assim, Jesus e salva, não é. Tem duas palavras que você fala assim, que são principais. Inclusive eu falei 2 aulas atrás. Arrependimento e ressurreição. Sem essas duas palavras, impossível haver salvação. Se a pessoa não crer na ressurreição de Jesus,
Não adianta nada, não adianta ter pregado, não adianta nada. Eu não acredito que Jesus ressuscitou, então não adianta nada. Por mais que você pregue qualquer coisa para ela, se ela não acreditar que Jesus ressuscitou. E número 2, tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, se o camarada não se arrepender, não adiantou nada. Você está entendendo? Se a pessoa quiser ficar na igreja como uma religião, como muitas pessoas ficam na religião, o homem ele tem que ficar sempre arrependido, todo dia. E quero dizer uma coisa para vocês. Não é porque você lê a Bíblia todo dia, você não vai ser tentado, você não vai ser testado por Deus. Então, eu oro todos os dias, leio 400 capítulos todo dia, então lá não vai acontecer. Vai acontecer. Aí que vai acontecer. A verdade é que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra, pelo fato dela mostrar, ela não nos faz fazer, entendeu? Nós temos que fazer. E aí que é mais difícil. Que ela mostra pra gente que está errado e cabe a nós tomar uma decisão. Número 2, a Bíblia Sagrada apresenta o fundamento, o norte, as estratégias missionárias. Então ele mostra que Jesus começou um evangelismo, um trabalho, como? Conversando com a mulher. O que ele falou com a mulher? Qual foi a estratégia que Jesus usou? Caramba, eu tô cansado. Qual a estratégia que Jesus usou para falar com a mulher? Vamos lá, gente. Vamos abrir nossa mente aí. Qual foi a estratégia? Ele usou o quê? Fazendo isso aí. Isso chama-se o quê? Psicologia. Bem, de certa forma foi. Mas ele usou uma isca. Ele usou uma isca. Ele chegou, dá uma água aí. Dá uma água aí, tô com sede. Aí, ué, você tá falando comigo? A gente não pode conversar, a gente é de cidade diferente. Aí ele começou o diálogo. Eu uma vez fui pregar para um rapaz. Pai, Senhor, boa noite. Foi pregar para um rapaz. E esse rapaz gostava de basquete. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa na época. Não entendia nada de basquete, até hoje não entendo. Mas eu fiz uma pesquisa dos maiores jogadores de basquete, como surgiu o basquete. Porque eu sabia que evangelizar ele, na época não tinha Google. Fiz uma pequena pesquisa. Aí quando eu fui evangelizar ele, fui fazer um trabalho de evangelismo, porque eu comecei a conversar sobre basquete com ele. Falei muita besteira, ele me corrigiu muito, mas não tinha importância não, o que eu estava querendo é que ele me ouvisse. Depois eu fiz uma alegoria do basquete, da palavra de Deus. No final ele estava aceitando Jesus. O que aconteceu que Jesus fez com a mulher? Ele pegou e começou a falar da água. Falou da água. E aí falou que se eu te der uma água, você não vai ter sede mais. Então Jesus usou uma estratégia. A Bíblia nos apresenta estratégias. Como fazer? Olha aqui, apostila, página 109, último parágrafo. O registro das viagens missionárias da Bíblia serve também para mostrar o modus operandi. O que é modus operandi, gente? Como fazer? Muito obrigado. Ou seja, como fazer? Deus nos manda fazer missões. Além disso, ordenou que fosse registrada a sua palavra, viagens missionárias, principalmente do apóstolo Paulo, para que todos pudessem visualizar uma viagem missionária e todas as possíveis atividades de um obreiro no campo missionário. Então, mostrou Paulo passando por perigos, mostrou Paulo apanhando numa cidade. Lembra? Paulo levou uma coça na cidade, pegaram ele, jogaram o corpo dele, machucado, fora da cidade. O que ele fez? Sacudiu o pé, como Jesus mandou. Fingiu de morto. O que ele fez? Ele levantou e voltou na cidade. E aí? Vamos fazer isso? Quem vai fazer isso? Mas na igreja são os irmãos. Mas na igreja são os irmãos. Os irmãos não batem, irmão. Os irmãos matam. Uns casos. Mas só que o Paulo apanhou, pode ser até que ele fugiu de morto, irmã. Mas a verdade é que ele levantou e ele voltou na cidade, hein? E aí? Só o missionário fazer isso mesmo. Você ia voltar, irmã? Irmã,
Você ia voltar? Não lembro. Voltar nunca mais, eu chegava amaldiçoava, misericórdia. Jesus me perdoa, mas é a minha primeira reação. Talvez até ia fazer outra coisa. É bom Fala, minha ressaltar. irmã. Fernanda. Se Deus mandar, volta. Volta, né? O Paulo fez isso. São que horas aí, gente? Não, vamos continuar aqui. Nós paramos na página 109. Muito bem, isso. Vamos fazer exercício para casa, né? Aqui não. Vamos lá. Então, aí só não mandei a casa. Vamos lá. A vida missionária e o Antigo Testamento. Visão. Exemplificada na comissão dos patriarcas. Quem foi o primeiro missionário do Antigo Testamento? Dentro da concepção que o professor deu hoje. Estamos com São Paulo, Fábio. Como vai? Tudo bem? Seria Abraão. Positivo. Ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Mas tá certo. Certa a resposta. Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra a partir de uma terra distante e desconhecida. Não é? Sair da sua terra, da sua parentela. Agora, qual foi o outro livro da Bíblia que fala sobre evangelismo? Do Novo Testamento, do Antigo. Evangelismo. Evangelismo e missão. E missões. Se deu bem, não é isso não, mas se deu bem. Mas tá certo a sua resposta. Não é que eu queria, que eu quero que seja, mas não é tá certo. Fala sobre missão, né? Jonas foi uma pessoa que foi pregoar no lugar, olha aí, ó, todas as características de um missionário. Foi pregar no... Foi não, né? Ele fugiu, né? Depois ele foi, né? Ele fez igual a gente. A gente fica rindo do Jonas, mas a gente poderia fazer a mesma coisa. Não sei se ia ser qual animal que engolia a gente. Mas a verdade é que a gente talvez ia fazer a mesma coisa. Mas Jonas ele foi para um lugar que estava fora do campo dele de conforto, outra língua, outra nação, e o povo ainda não ouviu. Olha só, hein? Então, é um excelente exemplo. Você tem também o livro de Salmos. Tem até uma canção antiga, para quem é velho da igreja, sabe anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, Salmos, né? Salmo 96, versículo 3, fala sobre missão, anunciar entre as nações a sua glória e todos os povos as suas maravilhas. Também com os profetas, né? Os profetas tinham suas missões de ir no lugar e apregoar a palavra, ok? No Novo Testamento, nós temos o maior exemplo que é Jesus, que nós já estamos falando na aula toda. Nós temos as epístolas, ou epistola, como dizia minha avó, né? As epistolas, no caso das epístolas, elas são, na verdade, a interpretação teológica das doutrinas pregadas por Jesus e das experiências dos discípulos. Quando você vê Paulo escrevendo, quando você vê Pedro, né, o autor, Pedro escrevendo, quando você vê Tiago escrevendo, você vai ver que eles estão dando ensinos teológicos, porque você tem os evangelhos, é uma narrativa, correto? Os evangelhos é uma narrativa, alguém contando a história, né? Já as epístolas, apesar de ser uma pessoa contando, ela está dando muita teologia, ensinando as doutrinas, tá? Atos também, a narrativa de contando a história do que aconteceu na prática. O livro de Atos, ele terminou? Não, o livro de Atos está sendo escrito por nós, né? Todos os dias. Vamos lá. A interpretação teológica está nas epístolas. Elas tratam de mais variados assuntos fundamentais da fé cristã. No que tange a missiologia, serve também para estabelecer disciplinas e encorajar as igrejas às missões. Quando você lê as epístolas, você vê que Paulo estava preso, né? Eu preso no Senhor, né? Paulo, engraçado, eu estou lendo
agora comecei a Hebreus, mas eu estava lendo a epístola Coríntios, Romano Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, eu não sei, eu li esses textos agora esse mês, agora passou, e aí estava vendo como é que Paulo, rapaz, o Paulo estava preso, mas ele mesmo assim ele tinha preocupação, como é que estão as coisas aí? O Paulo era um camarada excepcional. Ele estava preso e estava preocupado. Como é que tá? Como é que tá você? Sinto saudade de você. A igreja, eu fico feliz quando eu sei que vocês estão crescendo. O Paulo era uma pessoa realmente bem diferente, bem fora da curva. Visão missionária, grande comissão, registrado nos 4 evangelhos, repetido em Atos. Essas diferentes narrações completam entre si, apresentando o resumo dos elementos básicos para missões e são que Jesus deu aos seus discípulos. Agora só, Paulo, e a gente está falando sobre Paulo ele tinha motivos e o impulso, o que o impulsionava a fazer a obra missionária. Olha só, interessante. Aqui na apostila apresenta, a página 114, apresenta 4 motivos que Paulo tinha para pregar o evangelho. Olha que interessante. É porque, primeiro motivo, a convicção que Jesus era o único meio de salvação. Tá? Segundo, a conscientização que gentios não conheciam a Deus ou não conhecem a Deus. Paulo tinha essa consciência. Ele tinha certeza de que Jesus tinha vindo ordenado para ele ir para todo mundo. E ele tinha o sentimento da responsabilidade. Então você vê aí, conhecer que Jesus é a salvação, conhecer que os gentios não conhecem a Deus, eles conheciam várias religiões, eles conheciam os deuses do panteão, eles conheciam outros deuses, e ele tinha a consciência de que Jesus havia ordenado para ir por todo mundo, e ele tinha uma responsabilidade de pregar. Paulo ele tinha isso na mente dele. Todos nós temos que ter o conhecimento da salvação, saber que o ser humano não tem Deus, o ser humano por si só não tem Deus, e saber da nossa missão e responsabilidade. Página 117. Se você ler em casa, a página 115 tem uma história muito bonita de um evangelista, um missionário inglês, William Carey, que pregou na Índia. A Índia, semana passada, retrasada, eu falei que a Índia tinha 250 milhões de deuses, não foi isso? Aumentou, inflacionou. A Índia tem 338 milhões de deuses. Tá? Cada uma pessoa é um deus. Não. Aí você. A Índia tem. Eu acho que é 1 bilhão de. Então não dá. Então isso aí é um Deus. O quê? Deuses? É muito fácil. Meu filho, se você ver na internet, tem adoradores da. Tem os adoradores da almôndega espacial. Nos Estados Unidos tem os adoradores da almôndega espacial. Eu todo ano, vou dizer pra vocês, nossa, contar uma coisa pra vocês aqui. Contar aqui uma coisa que eu gosto de fazer. Eu sou nerd, então eu gosto de quadrinhos e essa coisa toda assim. Então todo ano eu participo de um evento chamado JediCon, aqui no Rio de Janeiro. E aí o que acontece? É todo o pessoal que gosta dessa série Star Wars aí, Guerra nas Estrelas. Na minha época era Guerra nas Estrelas, hoje é Star Wars, tem que falar em inglês. Aí eu fui fazer entrevista, eu fiz uma matéria sobre esse fenômeno que é a JediCon, que é a convenção dos fãs dessa saga. Aí eu fui entrevistar um rapaz que estava fantasiado, não estava fantasiado não, só meu microfone que era uma gracinha assim. Aí eu subi, eu estava lá entrevistando um rapaz, aí eu falei assim, e aí, mas você gosta de ser fã, você gosta do filme e tal? Eu gosto de assistir o filme, gosto da saga.
Aí eu falei assim, eu gosto, tanto é que eu sou da religião dos Jedi. Eu falei, como? Não, a minha religião eu sou Jedi, eu sigo os desígnios da força. Oi? E aí? Aí você não sabe, eu sou seguidor da força. Falei, é mesmo? Como é que é seguidor da força? O que? O campo de energia mística que não sei o que, os rodeios. Eu falei, você tá repetindo a frase do filme. Eu sei a frase toda. Eu assisto esse negócio de 83, então eu sei essa frase toda. Decorei isso aí também. Mas religião tem 19 mil seguidores no mundo. Então você acha que é só adorar macaco? Ah, não, existe essas maluquices, gente. Existe a maluquice. Eu falei, né, eu achei interessante, claro que eu guardei isso pra minha matéria, eu sei. Deixa eu perguntar se ele já moveu alguma coisa com a força. Não, Mas tem vontade. Mas ele falou que não conseguiu ainda chegar a esse nível, não. Você vê que até uma maluquice dessa. Vai que o inimigo consegue mover lá. Não, o inimigo consegue, né, irmão? Aí vai botar e vai dizer que é o Obi-Wan que é não. Mas a verdade, irmãos, que eu estou mostrando para vocês, que deuses e religiões, eles aparecem a todo momento. Tanto é que eu falei para vocês que a última informação que eu tinha, que na Índia tinha 250 milhões de religiões. E aí essa semana eu fiquei sabendo que tem 338, né, milhões de deuses. Eu falei religiões, né? Deuses. A Índia. Muito bem. Então, você vê, se tem os Jedi, se tem os adoradores da almôndega espacial, alguma coisa assim. Vou lembrar quando comer um mundo. Tem como. Agora você sabe. Cuidado que você está cometendo sacrilégio, né? Muito bem. Então vocês vão ver a história de William Carey, que pregou na Índia, e aí foi aí que eu entrei no nosso dos 250 milhões de deuses e 300. Vamos lá. Nós temos que entender 3 coisas. A igreja tem que entender 3 coisas para a missão. Que é, número 1, nossa posição. Nossa armadura. E nossa estratégia. A nossa posição fala sobre a posição que Cristo nos colocou à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio e poder, e nos submeteu tudo aos nossos pés. Então, a gente tem que entender que Deus nos colocou com uma capacidade de vencer quando estivermos na nossa missão. Nos deu a capacidade, posição é posição, não é posição física nem geográfica. Gente, essa posição, ela fala sobre quem nós somos, a capacidade que nós temos na missão, no trabalho que Deus te colocou. Deus te mandou para engenheiro, pedreiro, pregar lá. Deus vai te dar a capacidade de pregar coisa que você nem imaginava. Você nem imaginava que você pregou aquilo e a pessoa vai ouvir a mensagem e às vezes vai acontecer como aconteceu comigo. E eu pregava, tinha 14 anos, comecei a pregar 13, 14 anos na escola, eu fazia culto na escola, e aí eu preguei tudo errado, irmão. Eu preguei tudo errado. Eu preguei o seguinte: Pedro e João foram pregar. E aí tinha o cego de Jericó. Eu pensei em misturar. Misturei só um pouquinho, sabe? Aí tinha o cego de Jericó. Aí Pedro e João foram pregar pro cego de Jericó. E aí Pedro virou e falou: não tenho ouro nem prata que eu tenho que te dou. Cego de Jericó, levanta e te anda. E um monte de gente falou: amém. 3 pessoas aceitaram Jesus. Olha só que milagre. 3 pessoas aceitaram Jesus. Uma virou presbítero da Assembleia de Deus, de repente até pastor hoje em dia, né? A outra virou pastor. E a outra está na minha igreja até hoje. E essa pessoa que aceitou Jesus na minha igreja até hoje, trouxe a irmã. Eu fui professor de classe de novos convertidos dela. Ela aceitou Jesus, a irmã
trouxe o marido, trouxe o outro irmão, trouxe a mãe, a família toda está indo na igreja, só falta só o filho da irmã lá, da senhorinha que é a mãe do rapaz, para ir para a igreja. E o pastor, foi um missionário na Argentina, esse pastor, aí teve um problema de saúde, voltou ao Brasil, morreu, mas fez uma obra maravilhosa na igreja na Argentina. Era um grande evangelista. Mas a minha mensagem no dia que ele aceitou Jesus era: cego de Jericó, levanta-te e anda. Sim, moral da história é que ele continuou cego, mas levantou e Mas pelo menos abriu os olhos dos três, né? Os três aceitaram Jesus, estão na igreja até hoje. Né? E ele mesmo, quando esse rapaz... Eu acho que depois que eles deram a mensagem, depois que eles abriram... Foi até. Eu lembrei, foi no 3, não, foi no 4. Ó, vou dizer aqui o nome aqui, ó. Ferreirinha. Naquele dia foi o Ferreirinha, o Maurílio, que depois foi o pastor Maurílio, o Marré e o Joaquim. Foram 4 pessoas, é isso aí. Ferreirinha, Marré, Maurílio e Joaquim. Eu lembrei agora, não foram 3 pessoas. O Ferreirinha, eu não tive mais notícia dele, mas ele também aceitou Jesus. Então, a posição, você tem que saber quem você é, o que você vai fazer. Eu poderia não saber teologia naquela época, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Entendeu? Então Deus me usou, apesar do meu erro teológico, Deus me usou naquele momento. Agora, segundo, nossa armadura fala também na proteção, na defesa. Você vai ter ferramentas também para trabalhar. Deus vai te dar as ferramentas. Eu não fiquei no cego de Jericó levantando a vida toda. Eu tive que buscar subsídio para melhorar. Eu tive que estudar um pouco mais. Eu tive que buscar. Só religiões e heresias, história da igreja, estudo pelo menos aos 35 anos. Só essa matéria. Foi quando eu comecei a estudar, depois que eu entrei pro seminário. Proteção e mais Proteção. Defesa. proteção e defesa. Tá aqui, ó, na página, irmã. Da nossa 117, página 117, a nossa posição. Deus colocou à sua direita lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio e poder, submeteu tudo aos nossos pés. Posição. Deus te mostra a posição, quem você é. Número 2, Deus te dá ferramentas, armadura, escudo da fé, capacete da salvação. Ele vai lhe dando subsídios para você fazer a missão. 3, nossa estratégia. E aí você tem aqui 3 coisas que você tem que fazer, principais, que é, número 1, derrubar as portas do inferno. Eita, forte isso. Segunda coisa, amarrar o inimigo. E terceira coisa, não dar lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo. Acho que esse aí tinha que ir primeiro. Derrubar as portas do inferno e entrar no reino das trevas para livrar as almas das garras do diabo. Amarrar o inimigo e tomar os bens e garantir os bens tomados através do discipulado, resistindo ao inimigo. E não dando lugar ao diabo. Veja bem, nós estamos numa linha de batalha. Aí entra um pouco de guerra espiritual. Calma. A guerra espiritual é uma coisa muito ampla. Não vou entrar nisso porque nem é a matéria. Mas existe uma guerra e nós estamos diante dessa. Existem erros que são cometidos nessa guerra e que a gente vê todos os dias e que a gente vê em todos os evangelismos, talvez. E que talvez a gente veja também, sabe o quê? Nas redes sociais. Você tem
aqueles que estão na linha de guerra, que eles só atacam no domingo. Lembra de uma música? Quem é da antiga vai lembrar. Meu Deus. Eles olham pra fora, né? Tinha a música Crente Domingueiro. Lembra? Sábado não é crente. Sábado não é crente, não. Aqui a gente não canta. Ah, não, tá. Tinha a música do crente domingueiro. O crente só vai na igreja domingo. Então ele só entra em guerra. Ele só entra em guerra no domingo. Rapaz. Pastores e igrejas que não têm testemunho pessoal durante a semana, vizinhança, só convidam as pessoas para vir à igreja no domingo para ouvir o sermão. Quer dizer, o camarada mora do lado da igreja, aí ele convida, ele passa a semana toda falando besteira, falando palavrão, gritando com a mulher, dando mau testemunho, fazendo um montão de bobagem. No domingo ele chega com um terno gravata, ou só com a gravata, ou só... Falando, você quer o evangelho falar de Jesus para você? A linha daqueles que atacam uns aos outros são os crentes que ficam brigando e se discutindo problema. Denominacionalismo, eles só ficam no debate. Nós temos um grupo de debate, eu tenho um grupo de debate, mas ele não é para evangelizar, ele é para quem já é crente, né, irmão? O grupo é específico para isso. Mas tem gente que ao invés de evangelizar, ele começa a debater. Ele vai evangelizar. Mas aí o camarada que não quer ouvir o evangelho, ele vai falar sobre tudo. Ele quer falar sobre dízimo, quer falar que o pastor rouba. Aí o evangelismo vira um debate. Não é evangelismo, é debate, mano. Falar de Jesus não é debate, é falar do reino de Deus. Aqueles que estão construindo o templo, aqueles que perderam o objetivo, o propósito da igreja e colocam em primeiro lugar a construção de templos. Porque eles querem perpetuar o seu nome na cidade, a sua denominação. Isso não é missão, irmão. Isso não é missão, porque a minha igreja é grande, a minha igreja é maravilhosa, né? Linha dos soldados feridos são aqueles que só trazem problemas para a igreja, sempre problemáticos, questões complicadas, sempre quer receber uma atenção especial. O soldado ferido dá muito mais trabalho que o soldado morto. O soldado ferido... Soldado ferido, aí tem que carregar ele, vai... O soldado morto deixa pra lá, gente. Deixa isso pra lá, ele morreu já. Não tem jeito. Agora o ferido não, vai ter que carregar ele. Então tem gente na igreja que é assim, é um desserviço, infelizmente, na igreja. Lindos que não sabem que estão na guerra. São aqueles que só pensam em ganhar dinheiro, acumular tesouros na terra. É aquela pessoa que vive pra terra. Ela não vive para o além, né? Que um dia vão morar no céu. Aliás, a mensagem... Dá uma ajudadinha a ele lá, mas... É complicado. Só pra enganar. Só pagaria a fundo. Linha dos que estão na frente do trabalho. Esses sim, esses são os missionários que estão no campo evangelizando, ganhando almas para Cristo. São aqueles que adentram no território do inimigo para ver o reino de Deus e se expandir. Esses são uma forma correta de estar na guerra. Existem várias a prática de missões na igreja local. Existem motivações missionárias. Na página 119 diz o seguinte: a apresentação de... quando você quer motivar as pessoas a missões, você pode fazer cultos, fazer convocações para quem quer se envolver com missões, com apelo aos crentes se tornarem missionários, não ficar às vezes parado. Ou, por exemplo, eu tenho um trabalho de ensino, mas eu posso também ajudar nas missões preparando missionários, né? Além de orar, além de ofertar e além de poder ir. Eu posso também ensinar, posso orientar. Então olha só que legal. As motivações missionárias podem ser em cultos, em encontros. E aí a gente pode utilizar mapas, estatísticas, cartazes, fotos de missionários, missões. Também aqui não tá, mas você convidar um missionário. O Podchrist, que é esse vamos dizer assim, essa página, esse projeto que eu tenho, ele sempre ajudou missionários. Nós já fizemos campanhas missionárias para ajudar missionários na África, já mandamos dinheiro para a África. Nós já fizemos entrevista do Jansen, que é esse meu primo que veio no evento, falou seus testemunhos, sua história. Então a gente faz parte tem também essa intenção. Então esses encontros são importantes porque Deus pode estar levantando ali naquela igreja um missionário. Então ter isso na igreja é muito importante. A organização de conferências nas igrejas.
E aí é que ele dá sugestões de critérios para fazer esses eventos. Escolher um local apropriável, uma data compatível, escolher um tema, fazer propaganda, escolher bons oradores, escolher uma boa música, né? Vai fazer um evento missionário, escolher música relacionada, né? Vai cantar uma coisa que não tem nada a ver, tem que ser super organizado. Agora, Deus ordenou que houvesse uma expansão do Evangelho, expansão do reino de Deus. Isso aconteceu, sabe onde? Ali na Torre de Babel. Na Torre de Babel aconteceu o que aconteceu com a igreja, não foi? A igreja queria ficar confortavelmente no cenáculo e também na Torre de Babel eles queriam ficar ali, né? Todo mundo falando a mesma língua. O que Deus fez? Confusão de línguas, para que eles se expandissem, não foi? A mesma coisa aconteceu no cenáculo, para que eles se expandissem, né? Ele disse que os discípulos deveriam espalhar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os povos não alcançados são grupos étnicos que não possuem conhecimento do Evangelho de Cristo, onde o número de cristãos é significante. Ali embaixo, você vai ver um mapinha, né, uma imagem de grupos, como a missão pode se desenvolver em um local. Então você vê ali, ó, 0% locais que não foram alcançados pela palavra, tá? 1% é que foi alcançado, de 1 a 10% que já foram alcançados de forma mínima, não é? Você vai no local e alguém já teve algum missionário ali naquele local, já foi de alguma forma mínima. 20% possivelmente o local foi alcançado, né? De 10 existem até convertidos em Cristo, né? E acima de 20% são países que já receberam a palavra, né? Já foram alcançados de alguma forma, já tem missionários, já tem às vezes até igreja, e 100% foram alcançados totalmente. Então você tem, por exemplo, eu estou falando aqui por mim, tá? Isso não está na apostila, mas por exemplo, os Estados Unidos pode ser considerado um país que foi alcançado totalmente pelo Evangelho. Não existe um lugar, eu imagino, que nos Estados Unidos, com a posição financeira que eles têm, toda a capacidade que eles têm, não tem nenhum, ao meu ver, não tem nenhum estado da América do Sul, do Norte, que não tenha sido alcançado pelo Evangelho. E eu até acredito que aqui no Brasil, 90% já foi alcançado pelo Evangelho. Não estou dizendo que se tornou evangélico, não, mas que já ouviu falar de Jesus. Tem lugar, gente, no mundo, que você fala o nome de Jesus e não sabe quem é Jesus. Tá? Então, existe sim. Então aqui ele mostra esse percentual. Gente, a aula que vem é de segunda-feira, dia 16, como vocês sabem. Nós estaremos aqui para ministrar essa aula. São que horas, por favor? 9 horas. Viu? Conseguiu. Obrigado por você ter ficado aqui. Ficou bastante gente. Gente de São Paulo, gente de Curitiba, gente de onde tudo tem lugar. Um abraço para vocês. Deus te abençoe. Pode Cris, debate com